Olá, amigos, amigas. Até que ponto somos nós que escolhemos o que queremos para nós? Ou são os outros que escolhem por nós? A sociedade, a mídia, a cultura? Como isso funciona? Antigamente pensava-se que era a cognição que acabava decidindo pelas nossas escolhas, aquilo que conhecemos, né? O nosso raciocínio, a razão, a lógica. Mas a partir do século XVIII, os estudiosos chegaram à conclusão de que as nossas escolhas são também influenciadas pelo social, pelo emocional e pelo aspecto moral nosso, do grupo. Os sociólogos Berger e Luckmann escreveram o livro A Construção Social da Realidade e nos ensinam que a sociedade é uma produção humana, é uma produção social. E esse meio de cultura no qual estamos inseridos nos socializa. A cultura é um conjunto de tradições, de crenças, de costumes determinados de um determinado grupo. E a cultura influencia mais ou menos as nossas escolhas. Então, podemos refletir até que ponto as nossas escolhas atendem os nossos interesses, as nossas necessidades, ou nós escolhemos, né, o que a maioria ou o que os líderes querem que escolhamos. Às vezes nós nem percebemos que agimos, né, impulsionados pelo externo. Tem até a bolha de informação da internet, né, definido pelo algoritmo. Então, se a gente clica sempre o mesmo assunto, a gente recebe sempre mensagens parecidas daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita. Isso se chama bolha de informação. E com isso nós ficamos isolados de novas ideias. E como é que a gente sai dessa bolha? Então é importante seguir pessoas que pensam diferente de nós, até ouvir as pessoas que discordamos, né? Para podermos ver outros pontos de vista, para ter uma visão crítica, para não cair nas fake news. E, né, cada pessoa tem o seu grau de percepção em relação à sua própria capacidade ou liberdade de escolhas. Umas, né, têm maior percepção de que estão impulsionadas pelo exterior, outras não, acham que elas é que escolheram. Então, de um lado, tem as pessoas que se submetem ao, por exemplo, ao dogmatismo. É uma doutrina que não deixa espaço para o livre-arbítrio, é assim, acabou. Muitas pessoas, para se sentirem pertencentes a um grupo, a um determinado grupo, renunciam aos seus próprios desejos, interesses, necessidades e conformam-se às ideias desse grupo. Isso acontece de forma mais ou menos inconsciente. Essas pessoas têm a ilusão de que são, né, donas das suas opiniões, que estão seguindo suas próprias ideias, suas próprias inclinações, desejos, mas no fundo estão seguindo as ideias da maioria. O psicanalista, psicólogo, sociólogo alemão que viveu no século passado, Erich Fromm, escreveu muitos livros fantásticos, né? Ele diz assim: para obter essa conformidade, ou seja, a obediência das massas, a obediência do rebanho, né, que não pensa, só segue, diz o Erich Fromm, as ditaduras usam ameaças e terror, e a democracia usa a sugestão e a propaganda. E o Fromm diz que são poucas as pessoas que estão imunes à influência desses sistemas. Na maioria, né, das pessoas, a conformidade ao social
é mais forte que seus próprios valores, até que suas próprias percepções, né? Elas até enxergam algo novo, diferente, mas não cedem à evidência dos fatos e à ignorância sistemática. O grande filósofo, psicólogo americano William James viveu no final do século XIX, começo do século XX, escreveu: para fazer escolhas acertadas não basta ter o conhecimento, é preciso ser crítico em relação a esse conhecimento, porque há crenças bizarras e injustificadas. Então, se de um lado tem essas pessoas, né, que se submetem aos outros, aos líderes, à mídia, por outro lado tem pessoas que acreditam que estão sempre escolhendo por conta própria, que são donos das suas próprias ideias, que nada de fora interfere em suas escolhas, né? Então existem esses dois lados da balança. E aí, né, onde estamos? Qual o grau da nossa conformidade, dessa conformidade social, né? Seguir a massa. Até que ponto nós estamos satisfeitos, né, com essas ideias que nos chegam, ou nós estamos aprisionados, né, a essas ideias, a esses sistemas? Até que ponto nós estamos perdendo a oportunidade de experimentar algo novo e então transcender-nos, né? Sair da bolha de informação, sair da alienação. A subjetividade é a maneira como percebemos, como interpretamos, e essa subjetividade não é estática, não está acabada. A gente nasceu assim e pronto. Não. Existe uma constante interação da nossa subjetividade com a cultura na qual estamos inseridos e, portanto, essa subjetividade, né, o que pensamos, o que percebemos, o que interpretamos, está em constante transformação. A subjetividade de cada pessoa é um constante processo de vir a ser. A psicóloga e professora acadêmica Ana Maria Feijó escreveu um artigo na internet onde a gente lê que quanto mais enfraquecida a nossa consciência, mais nós nos perdemos na multidão, mais nos tornamos presas fáceis da publicidade, essa publicidade que cauteriza a nossa consciência e fortalece os nossos impulsos inconscientes, os nossos desejos desenfreados, as nossas paixões. E diz ela, só na singularidade, ou seja, cada pessoa ser ela mesma, porque cada um de nós é único e diferente de todos os outros. Só na nossa singularidade é que seremos de fato responsáveis e comprometidos com aquilo que escolhemos, né? Assumimos a responsabilidade das nossas escolhas, sabemos que são nossas escolhas. Nesse existir autêntico, né, quando assumimos quem realmente somos, nós deixamos de ser, de nos conformar, de nos adequar, de fingir até, ou até de convencer-nos que concordamos com a maioria só para pertencer a um grupo. Porque há pessoas que se afastam de si mesmas para se aproximarem dos outros, né? Para pertencerem a um grupo, né? O famoso psicólogo americano Rollo May, né, no século passado, escreveu que as pessoas que não atingiram o sentimento de ser é a autenticidade. São pessoas moralistas, rígidas, compulsivas, porque compensam a sua insegurança, né, de assumir com isso, né, com esse moralismo, elas estão compensando a insegurança que tem em assumir as próprias decisões. A pessoa moralista condena no outro o que ela faz de escondido,
ou até que ela não faz, mas gostaria de fazer. O Rolomar escreve: o sentimento de ser, né, essa nossa autenticidade, ser nós mesmos, cria uma base para a nossa autoestima, que não é meramente um reflexo das opiniões alheias, porque a nossa autoestima é construída a partir do espelhamento, do que os outros pensam de nós, da forma como os outros reagem às nossas atitudes, principalmente na infância, em relação aos pais. Então, quando a pessoa adquire a autenticidade, a autoestima, ela não é meramente esse espelhamento, esse reflexo das opiniões, né, alheias a respeito dela mesma, não é meramente esse conformismo social, né? Fazer o que os outros querem para pertencer a um grupo, para não ser excluído, para ser aceito. Nós estamos imersos numa história, num contexto, numa sociedade. E tudo isso influencia as nossas ações, até nossas crenças, nossas expectativas. E aí precisamos tomar muito cuidado, porque os meios de comunicação nos bombardeiam com mensagens subliminares, né, de que devemos nos adaptar ao status quo, ao poder vigente. Qualquer ideia contrária ao estabelecido, qualquer ideia diferente, né, desse estado vigente, qualquer ideia diferente sofre o desprezo, sofre o ataque. E aí a gente, né, fica ou se sente alienado, anestesiado, fica cego da realidade que nos cerca, essa realidade que é mascarada. Por isso que nós precisamos tomar consciência, né? Sermos críticos em relação às mensagens que nos chegam, para poder chegar, né, para poder enxergar além, chegar mais longe na nossa compreensão, na nossa percepção. Apesar de sermos moldados pelo mundo, nós podemos modificar esse mundo conforme a forma como o percebemos. Como é que a gente faz isso? Refletindo sobre as nossas crenças para entendê-las, de onde vêm, são adequadas, estão, né, adequadas com a realidade, estão de acordo com a realidade. E a partir de então modificar as nossas crenças para sair da ilusão, essas crenças, né, que são irreais, para sair da ilusão, para sair da alienação, para sair desse conformismo social. Amigos queridos, agradeço muitíssimo a atenção de todos, agradeço aos inscritos no canal. Que Jesus nos abençoe sempre.